Salve rapaziada, mais uma vez normalização. Dessa vez agora a gente vai resolver alguns exercícios, 3 exercícios. E vamos ver aqui o documento. Lista de exercícios de normalização. Normalize as seguintes relações de banco de dados, garantindo que todas estejam na forma normal mais restrita, incluindo 1FN, 2FN e 3FN. Para cada forma normal, identifique as dependências funcionais e multivaloradas. Determine se a relação está ou não na forma normal desejada. Se a relação não estiver na forma normal, normalize indicando as relações resultantes. No caso, na primeira forma, a gente vai eliminar atributos compostos e multivalorados se tiverem, né? E se tiver tabela alinhada também a gente vai ter que resolver. Na 2FN a gente elimina dependência parcial e na 3 dependência transitiva, né? Coisa que já foi explicada anteriormente em outro vídeo, certo? E assim, normalização parece às vezes um conteúdo complicado, mas é de boa, vocês vão ver agora no vídeo. Opa, vou resolver aqui então a partir do primeiro exercício. Começando, a gente tem uma tabela chamada projeto, que tem ID projeto, nome projeto, telefone contato, que a gente está especificando que é multivalorado, ID departamento, nome departamento, e tem uma tabela alinhada que se chama funcionário, que tem CPF, nome, sexo e endereço, que é um atributo composto. A gente tem aqui embaixo dependências, que a gente não vai usar agora, né? Vamos então para a primeira forma normal, que, lembrando a vocês, o objetivo é tirar as tabelas alinhadas dos atributos compostos e multivalorados. Então, bora começar pela tabela alinhada, que é o que está mais claro aqui. Vamos copiar o que a gente já tem de projeto, né? De projeto. O telefone eu vou colocar aqui por enquanto, mas depois eu vou tirar também. Lembrando que é multivalorado, né? Apartamento. E aqui, ó, a gente tem uma tabela alinhada que é funcionário. Então, a gente cria outra tabela. E aí sim vai ter CPF, nome, sexo e endereço é um atributo composto. Vou colocar aqui para deixar organizado para vocês entenderem o passo a passo que a gente vai fazer. Mas vocês podem tirar já os três, o multivalorado, composto e alinhado, de uma vez só. Pronto, aqui a gente já tirou a tabela alinhada, que é funcionário. A gente pode perceber que ainda tem um atributo composto, que é endereço, e tem um atributo multivalorado. Então, bora começar pelo multivalorado. Aqui, ó, telefone contato é multivalorado, então a gente vai tirar ele da tabela principal e criar uma nova tabela, pode ser chamado telefone projeto, que vai ter o ID do projeto e o telefone. Vou colocar o número de telefone. Pronto. Lembrando que a PK é a junção desses dois atributos. Vou colocar aqui sublinhado. Também. Pronto. E agora, para a gente terminar a primeira forma normal, falta só a gente tirar o atributo composto, que é o endereço aqui. Então, qual a regra do atributo composto? É tirar o atributo composto e deixar apenas os atributos simples que compõem esse atributo composto. Então, é só a gente apagar aqui endereço, deixar a cidade, o F e logadouro. Pronto, a primeira forma está feita e vamos para a segunda. A segunda forma, o objetivo dela é a gente tirar as dependências parciais, que, lembrando a vocês, é quando o atributo depende não de todos os atributos que compõem a chave, só depende de um, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente pode perceber, ó, que a tabela funcionário projeto só tem uma chave. Então, logo já está na primeira forma. E a tabela telefone projeto tem duas chaves, mas não tem nenhum atributo sem ser chave. Então, também está na segunda forma. Vou só colocar um OK aqui. Já está na segunda forma e vamos para a terceira. A terceira forma, a gente vai buscar eliminar as dependências transitivas, que é quando um atributo depende de outro atributo, e geralmente é ficar, e esse atributo depende da PK. Então, a gente pode ver aqui, ó, vamos analisar os atributos. Na tabela projeto, a gente tem ID projeto, que é a PK. Nome projeto depende do quê? Apenas de ID projeto, né? A gente pode ver aqui nas dependências, inclusive, ó. Aqui, ó. Nome do projeto está dependendo de quê? Do ID projeto, então tá certo. Telefone contato, a gente já retirou, né? Era um atributo multivalorado. Certo.
E a gente percebe que tem um atributo aqui que não é chave, que é ID departamento. É um atributo não chave, é um atributo normal, que está sendo importante para outro atributo, que é o nome do departamento, que de acordo com a dependência aqui, o nome do departamento está dependendo do ID departamento. Como ID departamento não é um atributo chave, é um atributo normal, a gente tem que tirar. Aqui se encaixa em dependência transitiva. Então, bora só copiar as tabelas, ó. Colocar aqui embaixo. E retirar aqui. Vou criar uma nova tabela, na verdade, chamada departamento. Que vai conter o ID departamento e o nome do departamento. Agora a gente vai tirar o nome do departamento daqui de cima. E se vocês observarem, aqui embaixo, ID departamento é PK, né? Se observarem agora, depois da gente fazer a terceira forma, todos os atributos dependem unicamente da chave. Não depende apenas de um da chave ou depende de outro atributo que não é chave. Então, bora só conferir aqui, ó, projeto. O nome do projeto depende apenas do ID projeto e ID departamento também está dependendo do ID projeto. Na tabela do departamento, a gente tem nome do departamento dependendo do ID departamento, então tá certo. É dependência total. No telefone projeto, na tabela do telefone projeto, a gente tem duas PK, ó. A junção delas é a PK, na verdade, né? E o que acontece? Como não tem nenhum outro atributo, fora elas, já está certo por natureza. Vou colocar e ficar aqui. Pronto. E na tabela funcionário também, podem perceber que tudo depende apenas da PK, que é CPF. Então, a gente já terminou essa primeira questão. Bem fácil, né? E é isso, bora para a segunda agora. Tá, vamos para a segunda questão, então. A gente tem uma tabela boletim que tem ID matéria, ID prova e matrícula estudante como PK, a junção das três. E os atributos nota, nome estudante, sexo, estudante e data prova. Como a gente pode observar que logo de cara não tem nenhuma tabela aninhada. Lembrando a vocês que o que caracteriza uma tabela aninhada é a presença de chaves, certo? Então, como não tem chaves assim, a gente já vê logo de cara que não tem nenhuma tabela aninhada aqui. E, portanto, já está... só a gente analisar, né? Não tem nenhuma tabela aninhada, não tem nenhum atributo multivalorado e nenhum composto, então já está na primeira forma. Vou colocar um OK aqui e vamos para a segunda. A segunda a gente vai ter que analisar novamente, né? As dependências parciais. Como a gente já tem aqui uma relaçãozinha com todas as dependências, facilita bastante. A gente não tem que usar só a lógica, já está falando aí pra gente. Então a gente vai deixar nessa tabela boletim apenas as três PKs, né? E os atributos que dependerem de todas as três. Como a gente pode ver, o único que depende das três é o atributo nota. Então a gente vai começar aqui repetindo a tabela boletim, certo? E colocando nela ID da matéria, ID prova, matrícula estudante e o único que depende dos três, que é nota, certo? Vou colocar aqui a PK, né? Certo. Então, tudo que não depende dos três, a gente vai colocar em outra tabela. A gente pode observar que sexo do estudante e nome do estudante depende da matrícula do estudante. Então, bora criar uma tabela aqui. Coloca o nome que quiser, mas eu vou colocar estudante, para ficar mais fácil. Que vai ter como PK a matrícula do estudante. Certo? E os atributos nome estudante e sexo estudante. Pronto. Agora, só faltou um atributo que a gente não mexeu nele ainda, que é a data da prova, certo? E depende tanto do ID da prova como do ID da matéria. Então, resumidamente, a gente vai colocar aqui, pode ser qualquer nome, vou colocar prova matéria. Vou colocar assim. Prova matéria. A gente vai colocar como PK os dois atributos que a data da prova está dependendo. Então, no caso,
ID prova, ID matéria e data da prova, que depende dos dois. Pronto. Certo. A segunda forma está feita já. Agora, para a terceira, a gente tem que observar apenas se tem alguma dependência transitiva, né? Então, pela tabela, a gente já consegue ver que não tem nenhuma, né? Se a gente analisar aqui, ó, do que a gente fez até agora, a tabela boletim, ela tem, além das PK, né? Tem apenas um atributo que já coloca ela imediatamente na terceira forma. É a regrinha, não sei se vocês lembram, mas se tem um atributo só, sem ser PK, já está na terceira forma. E aqui na tabela estudante, nome do estudante depende apenas da matrícula e o sexo do estudante apenas da matrícula também. Então já estão dependência total. E na tabela prova matéria, mesma coisa que eu falei para vocês, só tem um atributo e não é da PK. Então já está automaticamente na terceira forma. Então a gente pode colocar um OK e questão resolvida. Agora a gente vai para a terceira com o meu amigo Isaac. Salve, rapaziada, voltando agora no exercício 3, certo? Felipe fez exercício 1 e 2, eu vou terminar agora com o exercício 3. Primeiramente a gente tem a tabela pedido, né, com o ID do pedido, sendo a PK, quantidade de produto, valor total do pedido, prazo de entrega do pedido. Então a gente tem uma tabela alinhada, produto, com o código do produto, valor unitário e quantidade em estoque. E a gente tem ainda em pedido, CPF do vendedor e o nome do vendedor, certo? Assim, de cara dá pra ter uma ideia de que a gente não vai ter que passar pela 2FN, porque a gente não tem uma tabela com chave primária composta, né? Então, já é uma dica aí, certo? Aqui eu já deixei escrito para dar uma agilizada. O que a gente vai buscar fazer nessa 1FN? Retirar multivalorado, composto e tabela alinhada. Nesse caso a gente não tem nenhum composto, como por exemplo endereço, nem multivalorado, como por exemplo localizações ou telefone, certo? Então a gente vai ter que ver se tem tabela alinhada, que no caso é a tabela produto. Então a gente vai subdividir a tabela pedido em duas, né? No caso, a gente fica aqui com o ID do pedido como sendo a chave primária, mantém quantidade de produto, valor total, prazo de entrega, CPF do vendedor e nome do vendedor. E a gente tem a nova tabela agora, produto, código do produto, valor unitário e quantidade em estoque, certo? Que se vocês for verem aqui a dependência, valor unitário e quantidade de estoque, dependem de código do produto. Então essa tabela produto já está normalizada, certo? 2FN visa eliminar dependências parciais. Porém a gente não tem nenhuma tabela com a chave composta, né? Então a gente não tem nenhuma dependência parcial, então isso aqui já está ok, certo? E agora vamos ver se tem alguma dependência transitiva. Vamos subir lá em cima. Como eu disse, a tabela produto já está normalizada, então não tem mais com o que se preocupar. E a gente tem que nome do vendedor depende do CPF do vendedor e prazo de entrega, valor total e quantidade de produto dependem do ID do produto. Quantidade do produto, valor total e prazo de entrega já estão ok, né? Porque eles dependem do ID do produto. Porém, nome do vendedor, ele depende do CPF do vendedor. Então, ele depende transitivamente porque, no caso, esse CPF do vendedor é o vendedor que realizou o pedido, certo? Então, ele está dependendo transitivamente de um atributo que não é chave. Então, a gente vai ter que manter essas duas tabelas, porém, tirar o nome de vendedor e criar a tabela vendedor, certo? Vamos colocar aqui. Só um minuto. Aqui, beleza. Vou colocar. Aí, beleza. Certo. Vamos manter aqui, ó. Vamos tirar o nome do vendedor. E vamos criar a tabela vendedor. CPF vendedor sendo a chave primária. Dá um Ctrl aqui. E nome vendedor. Um atributo simples que depende funcionalmente do CPF do vendedor, certo? Então, mais uma vez, na UFN a gente eliminou a tabela alinhada produto. E essa tabela produto já ficou normalizada, porque ela não tinha nenhuma dependência nem parcial nem transitiva. 2FN não tem, porque a gente não tem nenhuma tabela com chave composta. Chave primária composta. E a 3FN
o nome do vendedor dependia transitivamente do ID do pedido, né? Já que o CPF do vendedor precisa estar na tabela pedido, porque é o CPF do vendedor que realizou aquele pedido, certo? Tamo junto, rapaziada.